A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Hoje quero falar a respeito de igrejas sérias. Como encontrar uma igreja séria? Como identificar uma igreja séria? Bom, gente, todos vocês já sabem que é muito difícil hoje, especialmente na época que nós estamos vivendo, encontrar uma igreja séria. A maioria por aí está com palhaçada, não estão conduzindo o povo à presença de Deus, estão usando o povo como massa de manobra para encher os seus bolsos, pastores que têm se corrompido cada vez mais, usando a igreja como meio de enriquecimento e enriquecimento ilícito através de artimanhas, através de campanhas. Hoje em dia, tudo é movido à base de campanha, misticismo dentro das igrejas, pragmatismo dentro da igreja. Eu vou fazer até um vídeo a respeito disso, sobre essa questão, mostrando a diferença entre misticismo, pragmatismo, sincretismo religioso. Tudo isso aí é necessário falar para orientar vocês a respeito do que está havendo dentro da igreja, porque tudo isso, como eu falei para vocês, está havendo dentro das igrejas hoje. Infelizmente, são poucas as igrejas que têm verdadeiramente prezado por uma espiritualidade sadia, porque as outras nem espiritualidade na verdade tem havido. Na verdade é uma carnalidade só que tem havido dentro das igrejas do Senhor. Mas eu digo uma coisa para vocês: o Senhor Jesus Cristo haverá de pedir contas de todos esses líderes que têm usado a igreja para o seu próprio benefício, que têm corrompido, que têm verdadeiramente desencaminhado as pessoas devido a essa visão doentia da parte de muitos ou da maioria dos líderes que hoje estão atrás dos púlpitos. Quando não está envolvido na vaidade, querendo atrair as pessoas, eu vou falar inclusive nesse vídeo aqui, atrair as pessoas a si mesmo, estão envolvidos em outros interesses tais como corrupção financeira e tantas outras coisas. E com isso o que tem acontecido? Muitas pessoas têm abandonado a fé cristã, muitas pessoas têm ridicularizado a própria igreja. A igreja tem caído num verdadeiro descrédito perante os olhos da sociedade. E não tira razão não. Não tira razão não, porque eu mesmo como pastor eu tenho ficado bastante indignado com relação a essa situação que nós temos visto aí por todos os lados nessas igrejas. São líderes rebeldes que saem de suas igrejas por não querer se submeter a uma disciplina sadia dentro da sua igreja, sai e abre uma igreja, sendo essa pessoa totalmente descomprometida com Deus, totalmente desconcertada, e vai lá conduzir um outro povo segundo a sua visão, totalmente corrompido, uma pessoa que não foi tratada, líderes que não foram tratados, líderes que não têm submissão a outras lideranças, líderes que não se submeteram, líderes que não têm humildade. Aí sai de uma igreja e vai abrir outra igreja, vai ainda falar que está fazendo a obra de Deus, quando na verdade não é a obra de Deus que está sendo feita, mas a sua própria obra, obras de vaidade que eu chamo. Bom, mas como então identificar, pastor Éder, uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Senhor Jesus Cristo? Eu coloquei 3 pontos aqui, somente esses 3 pontos que eu vou expor para vocês aqui, que já será o suficiente para você analisar quando entraram em uma igreja, analisar se aquela igreja é uma igreja séria ou não, se aquela igreja é uma igreja que tem comprometimento real com Cristo ou consigo mesma. Bom, vamos lá, qual que é o primeiro ponto de uma igreja para você identificar que uma igreja é séria? O primeiro ponto é que tem que ser uma igreja bíblica, logicamente tem que ser uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé acima da sua própria cabeça, acima do pensamento de todos. A Bíblia Sagrada que tem que nortear o caminho daquela igreja. E por ser uma igreja bíblica, logicamente, essa igreja ela tem que prezar pelo estudo da palavra de Deus. Uma igreja que não tem estudo da palavra de Deus forma analfabetos bíblicos, forma um povo sem conhecimento. Aí fica mais fácil manipular a cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da Bíblia Sagrada. E quando a gente tem conhecimento da Bíblia Sagrada, a gente não é enganado por líderes, por falcatruas de falsos líderes, por líderes não tratados em seu caráter, líderes totalmente corrompidos. Então a primeira coisa, essa igreja ela tem que ser bíblica, você tem que analisar se essa igreja é bíblica. Pastor, e como eu faço para analisar, para identificar se aquela igreja é bíblica? Toda igreja bíblica,
ela preza pelo estudo da palavra de Deus. Então ela vai ter escola bíblica dominical, ela vai ter seminários da palavra de Deus, estudos de teologia dentro de seu templo. Ela vai estimular as pessoas a estudarem cada vez mais a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Serão pessoas que estarão formando seus trabalhadores, discipulando seus trabalhadores dentro das diretrizes da palavra do Senhor Deus. Não é chamar a primeira pessoa ali que sabe cantar e sabe pregar e já derramar óleo sobre a cabeça daquela pessoa, já ordená-la a presbítero, a evangelista, até mesmo a pastores, só porque a pessoa tem determinada capacidade. A pessoa pode até ter determinada capacidade, mas precisa passar por um processo de treinamento. Você não pode esquecer que quando Deus ordenou que Samuel ungisse a Davi, ele levou ainda um bom tempo até tomar o trono, até herdar o trono de Israel no lugar de Saul. Não esqueça disso. Hoje em dia é uma rapidez enorme das pessoas saindo por aí ungindo qualquer um, pessoas despreparadas, pessoas não tratadas no seu caráter, e o resultado não é outro senão pessoas rebeldes dentro daquela própria igreja e mais tarde saindo para abrir suas igrejas segundo a sua própria visão corrompida. Então, o primeiro ponto aqui tem que ser uma igreja bíblica, uma igreja que preza verdadeiramente pelo estudo da palavra do Senhor Deus. O segundo ponto, uma igreja, logicamente, de oração. Sim, porque sem oração não há espiritualidade. Se você está dentro de uma igreja que tem a palavra de Deus, mas uma igreja que não é dada à oração, pula fora, porque não será uma igreja espiritual, é uma igreja carnal, uma igreja que preza pela letra do Espírito, não pelo espírito da letra. É uma igreja cujos membros, a partir da própria liderança, a partir do próprio altar, andam na carne, porque não tem como nós nos espiritualizarmos sem comunhão com Deus, não tem como nós andarmos em espírito sem oração. Então, aquela igreja tem que ser uma igreja de oração, e não só por parte dos pastores, de toda a igreja. Inclusive os pastores têm que estimular, têm que colocar todo mundo para a oração. Não tem que ficar de fora obreiro. Tem muitos obreiros, que conheci muitos obreiros, inclusive que passou pelo nosso próprio ministério aqui, a igreja a qual eu pastorei, que nem orar ora. Ficou aqui durante muito tempo sem oração, não participaram nem de uma vigília sequer de oração. Tanto é que hoje estão fora daqui. Estão fora porque não são de oração, não são de busca espiritual. Então, não se pode confiar no obreiro que não ora. Não se pode confiar na espiritualidade daquele que não ora. Eles vão chamar isso de fanatismo, tá? Mas não é fanatismo. Se vocês olharem para a vida dos grandes homens de Deus, todos eles foram homens de oração. É papo furado desses obreiros que dizem que muita oração não é necessária. É necessário sim. Por mais que nós venhamos orar, ainda é pouco aquilo que nós estamos fazendo em comparação com os grandes reformadores. E o terceiro e último ponto, quanto à liderança, aos pastores, devem ser pastores que conduzem pessoas a Cristo e não a si mesmos. Vou repetir isso aqui para você. Esse terceiro ponto é bastante importante. Se você quer saber identificar uma igreja séria, você tem que identificar que são pastores, que estão liderando aquela igreja, que conduzem o rebanho a Cristo e não a si mesmos. Como assim não a si mesmos? Os pastores, a maioria gosta de ter o povo na palma da sua mão, gosta de ter o domínio mental sobre essas pessoas. Esses pastores, eles usam de várias artimanhas para captar a simpatia do povo, a confiança do povo, de modo que tudo que ele falar é lei. Está errado. O pastor, sim, ele foi chamado por Cristo para direcionar o rebanho, mas para direcionar o rebanho a Jesus Cristo, não a ele mesmo. Não a ele mesmo. Ele não pode ser um ídolo no meio do povo. Ele não pode falar as coisas e fazer com que o povo venha aceitar aquilo que ele está falando, sem permitir que este mesmo povo venha olhar a palavra de Deus para analisar se aquilo que ele está falando é bíblico ou não. Pastores como este que eu tenho falado, que direcionam o povo a si mesmo, são pastores que não gostam de ser questionados. São pastores que você chega com a Bíblia aberta, mas pastor, está errado, isso é antibíblico. Não, que você está sendo rebelde, vocês não estão me obedecendo. Não, tem que ser um pastor que direcione as ovelhas à palavra de Deus, a Cristo Jesus e não a ele mesmo. Tanto é que a palavra pastor, entre outros significados, significa condutor, aquele que conduz. E conduz para onde? Para si mesmo? Não, conduz para Cristo Jesus. Quando o pastor ele conduz o seu rebanho para si mesmo, ele está criando nas pessoas dependência,
Dependência, tem muitas pessoas que são dependentes dos pastores, dependentes, aquela dependência doentia, não faz nada se não pedir orientação para os pastores, como se esses cristãos não tivessem a Bíblia Sagrada em casa. Não estou dizendo que você não possa pedir aconselhamento, o pastor não possa te aconselhar, pode, mas uma dependência 100% total, colocando o pastor acima da palavra de Deus e da Bíblia, já está errado. Esse é o resultado quando os pastores conduzem seu rebanho a si mesmos. Cria-se manipulação, uma vez que o povo está na dependência do pastor, é muito mais fácil esses pastores manipular essas pessoas ao seu bel prazer. Cria-se ignorância, porque logicamente se as pessoas ficarem apenas com a palavra dos pastores e não com a Bíblia Sagrada, não com Cristo, não com o Espírito Santo de Deus, e as pessoas vão se manter na ignorância completa, vão se tornar analfabetos bíblicos. Cria-se exploração, é muito mais fácil os pastores explorarem, que é o que tem acontecido hoje no mundo. Os pastores estão explorando a noiva de Cristo, são verdadeiros cafetões da fé, que têm usado a noiva de Cristo para arrancar dinheiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É mais fácil explorar quando leva o povo à ignorância. Idolatria, esses pastores eles querem ser vistos como os líderes dos líderes, aqueles que falou, a água parou, ou seja, colocar todo o povo prostrado diante da sua própria imagem. E por fim a perdição eterna, que é o que vai causar na vida de todo o rebanho, inclusive a do pastor que já está perdido. Um pastor que age desta forma já está perdido, mas pode causar a ruína eterna, da perdição eterna de todos aqueles que esse pastor está conduzindo. Então eu entreguei para vocês aqui os meios de como identificar uma igreja séria ou não. Não esqueça disso. 3 coisas: a igreja tem que ser bíblica, tem que ser de oração para que possa ser espiritual, e o pastor tem que conduzir o rebanho a Cristo e não a ele mesmo. Amém? Que Deus abençoe você e abra cada vez mais o seu entendimento para que você venha servir melhor ainda na casa do Senhor.